Ainda vivemos numa escravidão, onde vivemos sobre ameaça, só que nós somos escravizados pelos cães da mesma raça. Aqui o formato não come, se não der bancada na praça. Acho que esse país é um meme, porque os dirigentes dão graça. Pequena Vitória Simões, não é fácil o que vocês estão a passar, porque lá no Santo 3B, só mesmo Deus para consolar. 27 de fevereiro, está bem marcado em nossas mentes. Eles partiram as casas com catrabilhas e muitos agentes. E o Ernesto Bartolomeu não falou sobre isso no telejornal. E nem mesmo falou no Fala Angola, acham isso normal. Camarada Virgílio Fula, és o repórter da nação. Então vem ver de perto o povo a comer no lixo como cão. Pois, caros compatriotas, amigos, irmãos, irmãs, portanto, estamos um pouco atrasados com o nosso programa de hoje, mas vamos arrancar agora. Apesar do atraso, não foi possível arrancar às 18 horas, 19 horas prometidas. Agora são 19h45. Pois, nossa jornal informativa vai começar agora. Vamos dar alguns detalhes sobre a problemática de Angola. Vamos acompanhando esta música revolucionária e depois partimos com a nossa conversa, a nossa informação esta tarde. Vamos desenvolver algumas informações em relação à situação no nosso país, Angola. Comovido com a situação, porque é mais fácil alguém que não tem dividir contigo pão, até porque somos nós os pobres que fazemos trabalho esforçado. Acompanhamos essa música revolucionária juntos e depois partimos para a nossa informação, a nossa jornada, o Jornal de Informação. Esta é a nossa realidade de Angola. A música revolucionária são músicas de músicos sociais que defendam, portanto, a causa do nosso país, que sofrem conosco, sofrem com o povo e denunciam cada vez mais as ambiguidades, as ações do governo irresponsável que deixa crianças chorar, deixa angolanos nas matas à procura de vias para a sua proteção. Outros passam os dias nas ruas sem encontrar alimentos para alimentar a família. Isto é muito grave. A situação que Angola vive é muito terrível, muito terrível, muito terrível. E é preciso que cada um de nós seja responsável, levante para ajudar o nosso povo. Aqueles que têm coragem, já que os acadêmicos encontraram outra forma de luta, é a passividade, é o silêncio, mas nós não podemos ficar silenciosos e assistir, portanto, à morte e ao sofrimento dos nossos irmãos. Começamos com a nossa jornada informativa. Tanás Neto continua numa prisão injusta. Polícia angolana carece de formação. Nelito Cuico propõe a saída da jura no CNJ, Conselho Nacional da Juventude. General Francisco Furtado, um cidadão cabo-verdiano nas Forças Armadas angolanas. Luá Tibeirão, proibido de entrar no país
e gangue ser proibido de sair do país. Para quem trabalham os serviços de segurança nacional, SIC e SINCE, vamos desenvolver agora nesta telejornada informativa. Portanto, Tanais Neto continua numa prisão ilegal. Prisão ilegal porque Gilson da Silva Moreira, vulgo Tanais Neto, foi condenado à prisão, mas com pena suspensa, pelo crime de ultraje contra o Estado, seus símbolos e órgãos, por ter chamado o presidente angolano ou João Lourenço de bandido e de palhaço, bem como os efetivos da Polícia Nacional. Caros compatriotas, numa Angola ou num verdadeiro Estado democrático de direito, eu acho que Tanais Neto não estaria preso até agora. Não estaria preso até agora porque o jovem defendeu apenas o seu direito, exerceu o seu dever da cidadania ou do cidadão para que o governo possa criar boas condições e garantir, portanto, a vida de todos os angolanos. Foi esta a razão que levou Tanais Neto e tantos outros angolanos, Luther King, etc., irem à rua para contestar, portanto, este direito. Já que não têm direito, não têm acesso aos órgãos do Estado, então preferiram as ruas, que restam, sobretudo, para os angolanos. Foram à rua manifestar este desejo, este descontentamento, para que aquele que é de direito, aquele que tem a responsabilidade, a gestão do bem público, possa satisfazer, portanto, as demandas do povo. Nós todos sabemos como é que o povo angolano vive hoje, que sofrimento foi infligido ao nosso povo. Por isso, João Lourenço, na realidade, não podia prender ninguém por ter, portanto, ter apenas reclamado o seu direito. Também Tanais Neto, no outro lado, não foi condenado à prisão. Não foi condenado, mas a sua pena foi suspensa. O que é uma pena suspensa, já explicamos anteriormente, mas vamos continuar a explicar para quem não sabe. Uma pena suspensa é uma pena de substituição. Portanto, uma pena substituída ou a multa ou mesmo a uma soltura, onde o arguido pode encontrar-se em liberdade provisória ou a pena é transmitida para uma execução. Mas pode ser que esta pena de pena foi pronunciada, por exemplo, quando o arguido é condenado 3, 4, 2 anos, 5 anos de prisão e que a pena suspensa é pronunciada, então esse indivíduo passa a uma liberdade provisória ou paga uma multa. Por quê? Não encontraram apoio sustentável, não encontraram matéria suficiente para poderem condenar o arguido com uma prisão, uma pena de prisão. Como o caso do
Thanásio Neto, quer dizer que os argumentos que encontraram neste processo não foram suficientes para condenar o rapaz, o jovem, a uma pena de prisão. É por isso que o Thanásio Neto foi condenado. Aliás, a condenação de Thanásio Neto foi suspensa, mas ele continua preso. Quer dizer que o Thanásio Neto é um prisioneiro ilegal, porque todos os trâmites já foram transitados e não podia, portanto, a justiça angolana manter o Thanásio Neto na prisão, já que não foi pronunciada uma pena de prisão, é que a sua pena foi suspensa. Por isso, nós consideramos a prisão atual do Thanásio Neto, ou o tempo atual que Thanásio Neto passa na prisão, é uma prisão ilegal. E passa pelo um preso político. Quer dizer que não foi condenado, mas agora ele mantém a prisão pelas ordens de alguém, de um indivíduo. E nós todos sabemos quem é este. Quem é o indivíduo que mandou manter o Thanásio Neto na prisão? Qual é a pena de prisão que foi pronunciada e quando foi pronunciada? Porque nós o que sabemos é que o último dia, a última audição do Thanásio Neto, foi pronunciada a suspensão da sua pena. Portanto, não tem uma prisão efetiva, mas ele deveria encontrar a sua liberdade. Infelizmente, pelas ordens superiores, o Thanásio Neto continua preso. Apesar de tantas reivindicações, a justiça angolana, até não posso dizer justiça, porque a justiça agora está pelas mãos do João Lourenço. O João Lourenço, ele, portanto, imiscuiu-se, ele ingeriu-se no aparelho da justiça. Portanto, a justiça agora funciona com a ordem mais forte, que é, portanto, o João Lourenço. Ordens superiores que venham da presidência da República e vale mais que a própria lei constitucional, lei orgânica ou mesmo a nossa, portanto, a nossa justiça. Por isso, Thanásio Neto não sabemos ainda, mas continuamos a fazer pressão e exigimos cada vez mais que o executivo angolano reflete. Não há necessidade de prender jovens, colocá-los nas prisões. Não há necessidade de perseguir jovens que reclamam sobre o bem-estar. Ao contrário, João Lourenço deveria estar mais satisfeito por ter sofrido essa crítica para melhorar as condições, para melhorar o seu programa, para corrigir, como disse ele próprio, corrigir o que está mal, melhorar o que está bem. Mas isto não está a acontecer. E o repúdio da juventude deveria ajudar o executivo para poder, portanto, aplicar ou executar o cumprimento do seu programa programa de governo. Mas isto não acontece. Thanásio Neto é um prisioneiro político porque ele está ilegalmente na prisão. Polícia Nacional carece de uma formação. A nossa polícia carece de uma formação profissional. Falta de deontologia, falta de ética e falta de tudo. O papel da polícia é manter a paz.
a ordem e a segurança. Para realizar essas funções, entretanto, eles têm amplos poderes, mas também têm deveres e obrigações. Com efeito, no exercício das suas funções, os agentes da polícia estão sujeitos a regras de conduta. Essas regras são encontradas no Código de Ética dos Polícias. Eu acho que em Angola também temos esse Código de Ética, porque é um código que nós encontramos quase por todo lado, onde há órgãos de Estado. Quando um polícia não respeita o Código de Ética, ele pode ser alvo de denúncia ou de punição. No outro lado, falta o profissionalismo, falta ética e falta de deontologia na nossa Polícia Nacional. É um óbvio sobre os vários, portanto, escândalos de matança de cidadãos que são registrados através do território nacional pela parte da Polícia Nacional. Como sabe, recentemente, alguns dias, apenas 3 dias passados ou 4, um agente da polícia atingiu um jovem só por ter lhe respondido mal. A nossa polícia tem o hábito, portanto, de disparar a qualquer instância, a qualquer momento, qualquer circunstância, qualquer palavra que sai na boca do cidadão, o polícia, ele coloca-se no nível mais alto, tipo que eles é que são a magistratura suprema. Perante os cidadãos, o polícia, ele coloca-se num nível muito elevado, num patamar onde o cidadão tem que se, portanto, tem que se baixar, tem que se humilhar e respeitar o polícia, as ordens da polícia. Enquanto a polícia está lá para trabalhar com o povo, a polícia lhe garante, portanto, a paz e garante a estabilidade, garante a boa convivência e a segurança, portanto, dos nossos cidadãos. Ao contrário, o que acontece no nosso país é que a polícia, ele coloca-se no lugar do presidente da República, coloca-se no lugar do comandante em chefe, coloca-se no lugar do magistrado supremo. Então, isto falta alguma coisa na nossa polícia. A formação da nossa polícia, o nível acadêmico da nossa polícia é muito baixo. Aqui, nesses países europeus, um polícia é um quadro acadêmico. É alguém que concluiu o ensino superior e que apresente-se como um intelectual e que domina bem a matéria, a conduta, a ética, a deontologia, portanto, da polícia. Agora, os nossos polícias são aqueles que foram apanhados por todo lado. Ou, se calhar, tinham um tio que lhe facilitou para aderir à polícia. Tinha um primo, tinha seu pai, como agora, né? Quase todos os filhos dos comandantes da polícia são também chefes da polícia. A maioria tem patentes. E o que é que nós vimos? É um escândalo. É um escândalo total, tremendo mesmo no seio da Polícia Nacional. A polícia angolana é frustrada e manipulada pelo executivo de João Lourenço, em cumprimento de ordens superiores, e não ao respeito à sua ética, à deontologia e à conduta da polícia.
que é uma emenda que deve ser aplicado, respeitado, executado. Infelizmente, a nossa polícia reage de uma forma tão brutal, tão violenta e também de pessoas sem educação. Quer dizer, delinquentes, bandidos, mesmo nas noites. Às vezes, os que cometem os actos criminosos não são civis, são polícias. Hoje podemos encontrar até SIC, agentes do SIC, agentes do SIS, que é a segurança interna do nosso país e mesmo a segurança externa, todos fazem parte desta criminalidade. Por quê? Porque, primeiro, não há um controle tão rigoroso dentro da polícia. Se há controle também porque os seus comandantes, eles próprios são bandidos, os seus comandantes, eles próprios cometem os mesmos actos violentos, não é? A corrupção, o peculato, tudo aquilo, suborno, resiste-se. Até comandantes da polícia e o seu ministro do interior, que é o Laborinho, que hoje foi alegado de ser o grande vendedor, o grande narcotráfico em Angola, em colaboração com João Lourenço, que lhe permite fazer isto, porque é quase um bando de criminosos organizados que lideram agora, saqueiam as riquezas de Angola, torturam o nosso povo, perseguem os jovens e colocam os jovens nas prisões. Entretanto, a polícia, ao invés de ter a coragem de manifestar o seu descontentamento de uma forma direta junto ao executivo ou perante o executivo do MPLA, e acabam por desfrutar-se, entretanto, nas populações civis. Vêm com toda a ira, vêm com toda a violência, brutalidade. É só ver as ações da nossa polícia como tem acontecido, como tem brutalizado os jovens, mesmo sem ter feito nada. Até em muitos casos, a violência é provocada pela polícia e não pelos jovens manifestantes. Nós temos vários vídeos onde podemos, portanto, constatar a reação da polícia. E às vezes a contra-reação dos manifestantes, aquilo faz que entram em choque. Mas a reação da polícia não é conforme a conduta policial, a deontologia, a ética e moral. Não tem moral, não tem ética, não tem uma formação profunda. Porque são analfabetos e não entendam nada da lei, também como o chefe deles. O chefe da magistratura suprema, nós todos sabemos que não tem coração, ele é insensível, ele é intolerante, ele é vigarista, o João Lourenço. Então, como a polícia será se o Laborinho, que é o ministro do interior, é um narcotráfico, é um drogueiro? Imagino que tipo de polícia nós podemos ter em Angola. Infelizmente, nós temos uma polícia criminosa, uma polícia brutal, uma polícia que não respeita a lei também, como a magistratura suprema não respeita a lei. E eles fazem a mesma coisa. Nós temos agentes na polícia que foram delinquentes, sem formação acadêmica e obedecem apenas às ordens superiores.
porque não tem nada a ver com a lei. Não. Mesmo o comandante fazer um papel, jogar aquele papel formal para mostrar ao mundo, às populações angolanas, que ele cautelou a polícia de não, portanto, de conformar-se com a lei e não cometer actos violentos ou criminosos. Eles cometem. E no fim, o que é que nós assistimos? Nunca vimos um polícia ser condenado porque cometeu uma violência diante de um cidadão. Os que são expulsos são polícias que já têm problemas no seio deles. Não é porque tenha cometido actos ilícitos, actos criminosos, é por isso são excluídos, não expulsos da corporação. Não. Que tenha problemas dentro da corporação. Hoje vimos o comandante da Polícia Almeida e o Laborinho, que tipo de clima reina, portanto, no seio deles, entre o comandante da Polícia Nacional e o ministro do Interior, que é o chefe dele. Não há coloração, não há aquela interação, não há aquele, portanto, funcionamento conjunto, não há aquela reciprocidade, não há. Então, aquilo mostra já que a nossa polícia não pode ter conduta, não pode ter não pode cometer atos bons, porque são dirigidos pelos criminosos, são dirigidos pelos narcotráficos, são dirigidos pelos homens violentos, carrascos, que passaram todo o tempo a matar angolanos, assassinar civis. Por isso, na realidade, quais deveriam ser as funções da polícia? Quais são as funções da polícia? A polícia desempenha as seguintes funções, entre outras, manter a paz, a ordem e a segurança pública, prevenção do crime. Antes mesmo que o crime aconteça, a polícia antecede, porque ele tem controle, mas ele não disse para ter o controle absoluto do cidadão, não, porque o cidadão é livre. Só que eles têm antecipado os crimes. Deve ter a prevenção dos crimes. Por exemplo, nós temos bairros onde são altamente perigosos, mesmo o acesso nesses bairros. Nós temos cidadãos que clamam de segurança todos os dias. E a polícia deveria ter uma prevenção, antecipar, ir nesses bairros, patrulhar nos bairros, patrulhar nas noites, para erradicar, portanto, a delinquência. Infelizmente, às vezes são os mesmos agentes da polícia que têm cometido esta delinquência. É por isso que a delinquência em Angola não acaba, não. Os crimes vão aumentando cada vez mais. Procurar e prender criminosos. Não fazem isto. Eles prendem jovens que roubam um pão por ter muita fome. Crianças, nós vimos crianças, 3 crianças a serem matadas à vista nua de todos na via pública. Roubaram talvez banana, roubaram pão, foram aniquilados ou assassinados de minuto. Todos assistimos, de dia. Deixaram essas famílias enlutadas por crianças terem simplesmente roubado o pão de alguém, que deveria ser um caso muito razoável, dizer, não fazem isto, levar as crianças ao quartel e lhes dar uma pequena punição e acautelar essas crianças para não cometerem mais esses actos. E que pela segunda vez
então iam prisão, sofreriam prisão. Mas não, foram assassinados pelos agentes do SIC. E esses agentes não são perseguidos. Esse tipo de crimes são mais dolorosos do que os crimes de gatunice que essas crianças tenham cometido. Ou cometiram. Portanto, a realização também de investigações criminais, mas de forma pontual, de forma, portanto, igual, equilibrada, que não haja imunidade para os outros, que todos sejam julgados da mesma forma. Tudo isto não tem acontecido no nosso país. Portanto, também a polícia deveria garantir o cumprimento dos estatutos municipais, do Código de Segurança Rodoviária e de outras leis provinciais ou municipais. Deveriam atuar a cada município, cada comuna. Quer dizer, a presença da polícia, aquilo ia erradicar automaticamente a criminalidade. Se eles mantessem nos municípios, nos bairros, nas comunas e fizesse o seu trabalho de uma forma leal, com honestidade. Mas não é isso que tem acontecido. Nós temos circulação contrária, os carros vão ao outro lado, outro sentido. Depois encontramos tanta confusão nas vias rodoviárias em Angola. Não há segurança, podem te matar, podem te vingar, fazer tudo. A polícia não está presente. Há uma ausência policial. Nos bairros clamam, e há zonas mesmo conhecidas onde a proteção deveria ser altamente, deveria ser bem vista. Infelizmente, a forma que as águas penetram nas nossas casas, a forma que as águas inundam a capitalina, e da mesma forma também os criminosos inundam as nossas casas, inundam os bairros, as comunas, etc. Quer dizer, não há segurança. Nelite Kwikwi propõe saída da jura no Conselho Nacional da Juventude Angolana. CNJ, eu não acho que CNJ é um Conselho Nacional da Juventude Angolana, não. CNJ é um conselho que foi formatado pelo João Lourenço. Por quê? É difícil mudar um comunista. Aqui ouvimos que a juventude da FNLA opôs-se à decisão do delegado da Jura, Nelito Equico. Eles querem continuar a trabalhar com a JMPLA porque eles pretendem mudar, portanto, este quadro no seio deste Conselho Nacional da Juventude. Mas eu duvido que a juventude da FNLA tem capacidade suficiente para mudar este paradigma. Primeiro, este conselho, nós assistimos várias vezes, as pessoas que dirigiram esse conselho sempre foram mal intencionadas, sempre foram pessoas digitadas pelo MPLA. E nós assistimos com expectativa logo o encontro do João Lourenço com esses jovens, o comportamento, as intervenções que foram feitas em relação aos jovens da oposição. E, no outro lado, também vimos a sociedade civil que pediu que este conselho que pudesse transitar para um conselho cívico, sem participação dos partidos políticos. Eu estou de acordo.
eu concordo plenamente com esta proposta da sociedade civil também, apesar de termos uma parte da sociedade civil vendida e uma parte concisa, uma parte ciente, talvez teremos sempre esse problema, porque a sociedade civil que tem mais espaço em Angola é aquela que é controlada pelo sistema no poder. Agora, não sei que sociedade civil trata-se aqui. Que sociedade civil trata-se que é capaz de alterar este quadro? Que sociedade civil? Eu não acredito que há sociedade civil que é capaz de alterar este quadro. Não acredito. Porque a sociedade civil que nós temos é aquele que eu acabei de dizer, que é corrompida, dependentemente do MPLA. É a sociedade civil que tem também mais primacia, mais apoio e mais visível, porque eles têm condições. Agora, a FNLA ou como a juventude da FNLA mudar o paradigma deste Conselho Nacional da Juventude, não acredito, primeiro, porque eles não têm essa capacidade de mudar as coisas. Segundo, é porque também a FNLA, só o partido não tem capacidade de opor-se. O partido foi reduzido todo. E como é que a sua, portanto, a sua juventude pode conseguir alterar esse quadro? Não acredito, porque o partido está na falência. O partido FNLA está na falência. É por isso que não concordo, porque o próprio partido não tem capacidade. Como é que esses terão capacidade para opor-se e alterar este quadro? Não acredito, mas estaria de acordo com a proposição, entretanto, da sociedade civil. Se a sociedade civil tivesse essa capacidade, de poder certamente agir de uma forma unilateral, de uma forma conjunta, de uma forma mais justa, de uma forma, portanto, democrática e livre. Mas não, nós temos sociedade civil, uma sociedade civil que tem, portanto, afinições com o regime no poder, com o executivo, e a sociedade civil que opõe-se com o executivo não tem espaço. Não tem espaço em Angola, não. Não. É essa discussão que nós tivemos na União Europeia, no Parlamento Europeu, quando eu dizia que há duas sociedades em Angola. Há uma sociedade civil que, independentemente do executivo, é aquele que é presente no xadrez, que atua de uma forma direita, e temos uma sociedade civil que é aquela que nós fizemos parte, que não tem, portanto, espaço em Angola. Não autorizada, porque nós estamos contra o sistema. E o sistema não aprecia alguém que está contra ele. Ao invés de melhorar, como dizem no seu slogan, infelizmente não querem corrigir, não querem ouvir repúdios, não querem ouvir críticas. É nas críticas que nós mudamos, é nas críticas que nós a melhoramos. Mas quando não queremos ouvir a crítica dos outros, então aí continuamos no mesmo, portanto, no mesmo estado, sem termos mudado.
General Furtado, cidadão cabo-verdiano nas Forças Armadas angolanas. Quem é o general Francisco Furtado? Este general que faz correr tanta tinta em Angola, quer no tempo de José Eduardo dos Santos, como no tempo do João Lourenço. General Francisco Furtado sempre foi um vigarista, foi um confusionista que sempre tem criado embaraços dentro das Forças Armadas, ou no seio das Forças Armadas. Até se calhar foi ele que envenenou o antigo homem da UNITA, que acabou de nos deixar, eu acho que morteiro. Porque o general Furtado sempre jogou um jogo sujo. É por isso que o José Eduardo dos Santos tinha ele afastado. Depois de ser afastado, ele pegou tantos milhões em navios dos angolanos, fugiu para o Cabo Verde. Lá, candidatou-se nas presidenciais do Cabo Verde. E quando foi interrogado sobre a sua nacionalidade angolana, recusou que ele não tinha uma nacionalidade angolana. Infelizmente, depois de ter perdido as eleições, com esmagadura, voltou em Angola como cidadão angolano. E foi aceito, foi concebido. João Lourenço pegou neste homem, colocou-se na Casa Militar, que ele agora é o primeiro homem da Casa Militar, o chefe da segurança da Casa Militar do Presidente da República. E o que é que nós vimos no Furtado cada vez mais que há festivos? Ou há eleições? Cada vez mais que há eleições, há festivos, tem jogado o mesmo papel que o Copelipa jogava. Aquela de procurar problemas, de querer, portanto, de querer provocações, ou provocar o povo, insultar a UNITA. E qual é a motivação deste general, finalmente, esse cidadão cabo-verdiano? A motivação do Francisco Furtado, ele está como diz o deputado da UNITA, o Furtado tem problemas psicológicos. Ele pode ser que ele é psicopata. Por quê? As acusações que ele alega à UNITA ou o povo angolano, os jovens, não têm membros nem tronco. Sempre tem falado de uma inversão do regime. Por que não? Eles querem invertir. Querem invertir o poder estabelecido, legalmente estabelecido. Qual é o poder que está legalmente estabelecido em Angola? Qual é o poder que o Furtado tenha sempre, entretanto, tenha levado em conta ou tenha nos apresentado cada vez mais? Poder legalmente estabelecido. Qual é o poder? O poder onde ele faz parte não tem legitimidade do povo. Por quê? Porque o MPLA não foi votado pelo povo, e nunca foi votado o MPLA, nunca ganhou as eleições. Quer dizer, Angola nunca tivemos um poder estabelecido, legalmente estabelecido. Um poder com legitimidade do povo, um presidente com legitimidade do povo angolano. Nunca tivemos esse presidente, nunca tivemos. O que temos agora são manipulações, fraudes eleitorais, tudo aquilo. É só assim que eles conseguem ascender esse poder e conservar este poder. Quer dizer que o MPLA só está aí para a conservação do poder. E não quer saber o que os angolanos querem. Não quer saber para que estão lá. Não querem saber como é que os outros vivem. Este é o poder.
este não pode ser um poder, porque o poder é aquilo que se ganha pela via das eleições, mas o MPLA nunca foi o caso. Por isso, nós não podemos considerar que o poder do MPLA é um poder estabelecido no quadro, portanto, no quadro democrático. Não, porque não respeitou os princípios democráticos, não respeitou o direito do povo, violou, fraudou, defraudou. É assim que manteram. E por que não nós vamos respeitar um poder que nos tira o poder soberano? Um poder que toma o lugar do cidadão. Viola o nosso direito e as nossas liberdades, prisionam os jovens, procura os jovens. Hoje temos jovens que passam dias e noites nos bunkers, na sua própria terra. Então, o Furtado, esse cidadão cabo-verdiano, ele só está aí para incitar a violência. Porque quando nós começarmos a vingar-se, ele vai fugir para o Cabo Verde, como já fez, já mostrou. Tudo isto, a culpa é do João Lourenço, quem colocou este cidadão cabo-verdiano novamente no poder, ou no órgão, o órgão, portanto, do poder da magistratura suprema, no órgão da defesa do presidente da República. É João Lourenço que tornou mais esse homem um homem gigante, um homem que quer, portanto, apresentar-se como se fosse um deus, enquanto é um cidadão cabo-verdiano, o Francisco Furtado. É cabo-verdiano. Mas Angola, como uma terra onde todos os estrangeiros aproveitam, todos vêm, fazem, desfazem. É por isso também que o Emmanuel Macron quer aproveitar esta fraqueza, quer aproveitar, portanto, essa fraqueza institucional para poder investir em Angola e envenenar agora a terra angolana de uma forma direita, para consumir mais almas. Mas tudo isto quem permite é o João Lourenço. Como um presidente da República vai lidar com pessoas mal intencionadas, vai lidar com pessoas que incitam a violência num país que já passou numa guerra tão prolongada e não entendam até agora, não ganharam juízo até agora, continuam a incitar os jovens a pegarem nas armas, continuam a incitar a UNITA, que já é um partido político legalmente reconhecido. Tudo isto porque Francisco Furtado não é angolano. Francisco Furtado, ele só vem em Angola, rouba o bem do país, nunca investiu em Angola. Transfere todo o capital, transfere todo o dinheiro para o Cabo Verde. Estão a ver que tipo de cidadãos que nós temos. Eu concordo com os congoleses que proporam uma lei de mãe e pai para passar no cargo da magistratura suprema, para passar como presidente do Tribunal Supremo, presidente do Tribunal Constitucional, presidente do Tribunal de Contas, tens que ser um filho de mãe e pai angolano. Eu concordo com os congoleses. Eu acho que seria também bem para nós, os angolanos, se isso fosse aplicado. Mas quem vai aplicar? Se são os estrangeiros que estão a controlar toda a máquina. Quem vai aplicar esta lei? Mesmo com a proposta da UNITA, esta lei não passará. Por quê? Porque os que estão à frente da nossa máquina são todos estrangeiros. Todos cidadãos com origens incertas. A partir do João Lourenço até o Furtado. Então, general dito Furtado, Francisco Furtado,
é um grande gatuno, um vigarista, um assassino, que está aí apenas para incitar a violência, para que a situação passe num outro nível e ela depois fugir embora para Cabo Verde e deixar os angolanos vingarem-se entre eles, como já aconteceu. Já nos vingamos tantos anos, 27 anos. É isto que o Furtado quer mais, que os angolanos vingam-se. Então, isto, nós temos de estar muito atentos como angolanos. Mesmo os angolanos do MPLA, nós estamos a fazer apelo a todos os angolanos. O interesse nacional vale mais que o interesse partidário. É a Angola e o futuro dos nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos que está em causa. O Furtado não lhe interessa porque os filhos do Furtado não estão em Angola, estão no estrangeiro. O dinheiro do Furtado não está em Angola, está no estrangeiro. Por isso, perdão, nós temos que ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado com essa gente. Pessoas como o Furtado. Se nós não termos cuidado com essa gente como o Furtado, nós podemos nos colocar mais numa terceira ou quarta guerra civil em Angola. Com essas provocações, é assim que a guerra aconteceu. A guerra civil começou. É assim que a luta, todo o conflito armado muda de posição, muda do quadro. Pela humilhação dos outros, pela injustiça social recorrente, perseguições, violações de direitos humanos ou violações de direitos dos outros. Porque aí quem sofre muito mais são os pacatos cidadãos. Nós nunca vimos até mesmo os da oposição prender um grande homem da oposição, nunca aconteceu. Quase que sofrem sempre são os cidadãos, pacatos cidadãos, que não têm mãe na cozinha, não têm ninguém para os defender. Porque a lei que deveria nos defender a todos, a lei não nos defende. A lei defende apenas uma dúzia de pessoas. E essa dúzia de pessoas que apoderam-se com o bem de todos os angolanos, de milhões de angolanos, submetem milhões de angolanos na miséria extrema, nas prisões, nas perseguições. Hoje, o MPLA criou mais este estado de fobia, esta fobia, o medo que muitos acadêmicos angolanos hoje adotaram. Conforme disse o nosso concidadão, temos duas fórmulas de morte. Há outros que escolheram, por exemplo, os nossos acadêmicos angolanos, escolheram a morte pacífica. Quer dizer, não, a morte silenciosa. De não dizer nada, pelo medo de morrer, e já morreram, já estão mortos, porque estão silenciosos perante uma violação flagrante dos seus direitos e liberdades. Estão calados, estudaram, têm diplomas. Hoje, pessoas que não estudaram, que não tiveram um nível muito elevado, que não tiveram diplomas, é que são sujeitos a travar uma luta séria. Uma luta que dá medo ao sistema. São esses sem diploma que hoje impõem, portanto, o executivo angolano. Quer dizer que os diplomas hoje em Angola não valem a pena, porque os acadêmicos formados pelas universidades de Coimbra, tipo que a Universidade de Coimbra só forma gatunos, forma só corruptos. É uma pena, é uma vergonha para as universidades portuguesas de terem formado só gatunos, de terem formado pessoas sem qualidade, pessoas sem ética, sem moral. Vocês não transmitam moral, ética nas vossas universidades. A conduta não transmitem.
Esses valores todos não são transmitidos nas universidades portuguesas para terem quadros bem formados. Não, não pode, porque todos os quadros que Portugal formou não são diferentes dos quadros que foram formados pela Cuba, que foram formados pela União Soviética, que foram formados pela Romênia, pela Chequia antiga, do leste, do Bloco do Leste. Não há diferença. Por quê? Porque tipo que só são formados para terem acesso aos órgãos do Estado, para terem acesso às instituições do Estado, para terem acesso aos bens da pátria e depois, acompanhar o sistema. Entraram no sistema, comem com o sistema, dormem com o sistema, acordam com o sistema. Mesmo morrendo, visto a morte de milhões, de centenas, de dezenas de angolanos, não lhes interessa, porque o mais importante é que os seus bolsos estejam cheios, que as suas contas no estrangeiro sejam abastecidos com dinheiro ilícito, dinheiro do sangue dos angolanos. É uma vergonha. Não só vergonha, mas o bem mal adquirido sempre tem uma consequência muito grave, muito dolorosa, uma consequência muito dolorosa. E quando chega este tempo, já que a verdade vem devagar, mas chega no tempo oportuno, e quando a verdade toca, quando o sino da verdade toca, naquele momento, aí, porque vocês não tenham pena do outro, vocês são desumanos. Não, senhor. Nós agora estamos a ser castigados, estamos a ser humilhados, tratados como estrangeiros dentro da nossa própria terra. Não pode, não pode. Olha, Francisco Furtado, um cidadão cabo-verdiano que manda fechar a boca dos angolanos, incita a matança dos angolanos, para que amanhã ele foge novamente para o Cabo Verde e deixar os angolanos continuar a vingar-se. Francisco Furtado, atenção, porque a lei mais forte não é a lei do João Lourenço. A ordem mais forte não é do João Lourenço. A lei mais forte, a ordem mais forte é a ordem de Deus. A lei de Deus, quando chega no seu tempo oportuno. O que eu lamento em ti é o dinheiro que estás a roubar em Angola e levar para outros países, para o teu país e tantos outros países. Eu aqui já denunciei anteriormente que ouvi no governo cabo-verdiano que tenha um empréstimo de 300 milhões de Angola. 300 milhões, sem contar ainda o empréstimo que foi feito ou que foi dado pelo José Eduardo dos Santos. José Eduardo dos Santos suportou instituições, suportou governos do Cabo Verde, São Tomé, etc. E esse dinheiro nunca foi recuperado. Por isso, Francisco Furtado, não nos provoca porque estás a levantar a ira do povo. A ira do povo quando abate-se. João Lourenço, estás a seguir o coisa. Esse vigarista, o Furtado, vai fugir. Vai te abandonar, vai ficar sozinho. Atenção, vais ficar sozinho. Não faz o que não queres que façam para ti. Não faz também para os outros. Não faz. Por que estás a provocar os angolanos? Por que João Lourenço é tão insensível, mesmo com essa incitação toda à violência, dos seus chefes dos gabinetes? Roubem, não dizes nada. Saqueiam todos os cofres do Estado. João Lourenço, não dizes nada. Estás sempre a continuar com eles. Então, tu és cúmplice em todos os aspectos.
É por isso, se tivéssemos uma justiça justa, uma justiça autonômica, João Lourenço já deveria ser preso e condenado pela penduração, como fazem em outros países vossos colegas comunistas. Pendurado, se fosse na Coreia do Norte, João Lourenço, não terias sorte. Nem no Japão, nem na Coreia do Sul, nem no Moscovo, ou na Rússia, ou na China, terias sorte. Não. Então, Luati Beirão é proibido de sair do país. Poxa. Este país não sei para onde vai. Não sei para onde vai. Luati Beirão é proibido de entrar, aliás, no país, porque ele está em Portugal. Não pode entrar mais no país. Enquanto ele tem dupla nacionalidade. Uma coisa que é aceita, que é estabelecida ou estipulada mesmo na Constituição angolana. Que o angolano tem o direito de dupla nacionalidade, salvo quando chegar o momento de candidatar-se no cadeirão máximo, é que deverá denunciar esta nacionalidade adquirida. Luati Beirão, pai dele, foram os grandes mentores do MPLA. Foram eles que suportaram o MPLA há longos anos. Hoje os filhos até são proibidos de entrar em Angola. Luati Beirão, proibido de entrar em Angola, de entrar no país, mas Gangster, que é o nosso mentor agora, timoneiro angolano, é proibido de sair do país. É o contrário. O Luati Beirão quer entrar e o Gangster disse: epa, deixa-me pelo menos sair do país, vos deixar brincar, gozar com a coisa pública como quiser. Já que eu sou uma acomodação, estou a incomodar o sistema, então permita pelo menos eu sair fora do país, ir procurar asilo. Mas o Gangster, o Nelson Dembo, é impedido de sair do país. E Luati Beirão, proibido de entrar no país. Será que vocês são mais angolanos do que os outros? João Lourenço e a sua comparsa são mais angolanos que os outros? Mudam a Constituição? Eu não sei por que essa Constituição mantém aí. Não sei por quê. Porque tudo que estipula nesta Constituição nunca foi aplicado. A Constituição tornou um papel higiênico, nunca foi respeitado. Então, tiram esta Constituição, ficamos sem nada. Como vocês são imperadores, João Lourenço é imperador, os outros são príncipes, que mandam e determinam, até imperadores passavam por um conselho para analisar juntos se aquela lei é possível passar ou não. Quem é João Lourenço em relação a todos os angolanos? Quem é João Lourenço? Quem é o Francisco Furtado? Quem são esses aí que estão a mandar calar a boca dos outros? Será que são mais angolanos que os outros? Mas toda esta culpa também é daquela franja toda de ditos acadêmicos angolanos que escolheram a morte pelo calar da boca. Escolheram, portanto, o medo como uma forma de morrer. Escolheram o silêncio como uma forma de morrer. E nós que escolhemos a boca, nós escolhemos a expressão, nós escolhemos, entretanto, a denunciar, a opor-se desse sistema, somos vítimas. Somos vítimas. E eles a assistirem, eles a nos rir e continuar
a compactar, portanto, com o regime, a continuar a roubar com o regime. Acadêmicos angolanos. Eu tinha muito respeito dos nossos acadêmicos, mas agora não sei se posso continuar a confiar nesses acadêmicos. Eu não acredito que terei mais confiança dos acadêmicos angolanos, porque já nos mostraram tudo que são débeis, já nos mostraram que compraram diplomas. Um acadêmico intelectual não se deixa manipular, o intelectual não se deixa humilhar. Mas como é que vocês hoje deixam-se humilhar pelo homem até que não tem diploma, pelo um analfabeto de nada? Então, acreditam agora no gangster que ele é capaz de vos salvar. Acreditam neste homem sem diploma, que tenha coragem, que tenha uma visão diferente, que tenha determinação de alterar este quadro. Apoiam este homem. Acadêmicos, ponham o vosso dinheiro em disposição deste homem. Nós todos estamos aqui para apoiar este projeto, já que procuravam alguém que podia dar sangue novamente para todos. Como dizem até, um cordeiro, talvez, um sacrificador, boi expiatório. Está aí o Nelson Dembo. Apoiam ele. Já que vocês são incapazes, já que os vossos diplomas não dizem nada, defenderam teses e hoje não conseguem meter tudo em prática. O que estudaram nas vossas universidades portuguesas, cubanas, russas, soviéticas. É por isso que hoje estamos a fazer balanço. Todo aquele que teve diploma há 10 anos passados, seu diploma já não vale. Se vale, mas não tem mais aquela qualificação. Por quê? Porque o mundo muda, a tecnologia mudou, os estudos mudaram em relação à modernidade, em relação à evolução, a evolução tecnológica. Quer dizer que aquele que estudou há 10 anos passados tem que voltar no banco, porque já não vale. Já não vale. Mas em Angola, em África, pessoas que estudaram nos tempos da antiga União Soviética, em Cuba, os tempos aí mais antigos, continuam a falar com aqueles diplomas. Os vossos diplomas já não valem. É por isso que não têm capacidade de defender-se, não têm aquela coragem. Porque vocês compraram diplomas, porque os vossos diplomas não têm qualificação, vocês não valem para nada. Não valem. Por isso, apoiam aqueles que não têm diplomas para fazer bem para vocês, para vos salvar, vos levar a Roma. Apoiam o gangster, aquele homem, aquele jovem que vocês andavam a ver, tipo um brincalhão. Olha, todo o povo está atrás dele agora. Aí não há dúvidas que o gangster agora é o mentor desta revolução. É o mentor. Quer dizer que amanhã, se dizer a candidatura, o povo já viu. O povo vai votar nele. Agora, num país que tenha um chefe de Estado, eu acho que o papel do chefe de Estado, de forma mais geral, compete ao Presidente da República de velar pelo respeito da Constituição, velar pelo regulamento e funcionamento dos poderes públicos e garantir, entretanto, a independência nacional e a integridade territorial de todos os angolanos, a união entre angolanos. Ele é o garante da independência, é o garante da Constituição.
é o garante da autoridade judicial. É ele o garante. É ele que deveria dar o exemplo. Mas, infelizmente, como falarmos com esse homem? João Lourenço, por que és tão insensível? Você não conhece por que estás aí? Não sabes qual é o teu papel, João Lourenço? Deixar os angolanos até este nível. Deixar nossas crianças a gritar. Parte as nossas casas. Nos deixa por baixo das chuvas. Qual é o estatuto do presidente da República, finalmente? O estatuto do presidente da República é a eleição. O presidente da República é eleito por sufrágio universal, direito pelo seu povo. É esse o problema que nós temos em Angola, porque os presidentes da República não são eleitos com sufrágio universal, direito, democrático, livremente. A nossa Constituição diz que são eleitos com sufrágio universal, direito e democraticamente. Mas não é nada isto, não. Nunca foram eleitos de uma forma direta, não. São partidos que são eleitos e o partido escolheu o cabeça de lista, colocou aí, e ele aproveita a brecha, aproveita a sua boleia. Nunca foi eleito o presidente da República em Angola, nunca foram eleitos. Portanto, esse sufrágio universal de direito que estipula a nossa Constituição, na prática não é isso que tem acontecido, não. O presidente da República é eleito de uma forma indireta. Sufrágio universal não, porque também não são os resultados das eleições que elejam o presidente do MPLA. Não são os resultados das eleições. São os resultados inventados pela própria máquina do MPLA. Portanto, essa regra prevista em muitos artigos das constituições internacionais. Na prática, um poder de interpretação. Chama-se poder de interpretação da Constituição. Poder de que já fez o uso várias vezes. Recurso a referendo para a visão da Constituição que deve se manter numa república ou que deve dirigir, portanto, o poder, ou deve dirigir as instituições do Estado e a coisa pública. Mas, infelizmente, o presidente da República vela pelo respeito da Constituição. O que o João Lourenço faz? Ele é o primeiro a violar a Constituição. Portanto, é a Constituição que confere-lhe o poder de interpretar a mesma Constituição. No caso do João Lourenço, ele é o primeiro violador da Constituição. A sua própria Constituição atípica, porque eles é que inventaram esta Constituição. E a maioria dos artigos que estão nesta Constituição favoriza aqueles. Mas a sua aplicação, às vezes, também torna difícil, mesmo favorizando-lhes, mas não é aplicada, porque tem também medo de aplicar, mesmo atípica, de cópia colada, Constituição roubada pelas outras constituições do mundo. E aquilo, portanto, que faz com que eles tenham dificuldades de conhecer essa Constituição, tenham dificuldades de implementar todos os artigos desta Constituição. Então, o facto deles terem, portanto, copiada a mesma Constituição, há pouca consideração e conhece pouco. Eu nunca vi nos debates públicos os nossos juristas falarem sem ter a Constituição na mão. Todos os debates. Espera, vou ler o artigo X. Não, vocês têm que ter a base nas vossas cabeças. Têm que ter a Constituição.
esses pintinhos todos, quando ele falava, tinha que buscar a Constituição da Folha. Não. Um jurista domina a lei. Aquele que escreveu esta lei. Obviamente tem que conhecer a lei. Mas como tudo foi cópia colada, não conhece nem a própria lei. E João Lourenço até menos. Seus discursos são mal feitos pelos seus conselheiros e mal pronunciados também. Que vergonha Angola. Agora, aquilo que vem de si próprio, conheces bem. Se não vem de si, é difícil de conhecê-lo. Porque é uma adaptação, tem que se aprender, porque não vem da tua mente, não vem do teu coração. Entretanto, João Lourenço quer dizer que ele é intocável, ele é Superman, que em cima dele já não há nada. Enquanto a Constituição diz que todos somos submetidos à lei, submetidos à Constituição, todos deveríamos estar embaixo da Constituição. Infelizmente. Meus caros, vou terminar pela essa situação também muito dolorosa. Chocante de ver um cidadão angolano andar nas matas de Maputo à procura de segurança. Trata-se do Mano Genas. Mano Genas e a sua família, nas matas, nos picos, andar nas matas de Moçambique à procura de proteção. Por quê? Porque esse cidadão foi honesto, esse cidadão foi leal à República e denunciou o narcotráfico no seio daqueles que dirigem, portanto, o nosso país, das grandes instituições do país, órgãos de Estado, todos afetados pelo narcotráfico. Foi por esta razão que Genas hoje passa o dia com a sua família nas matas. Isso é inadmissível. Não pode. Deveria haver também uma solução aí com a nossa oposição. Deveriam fazer algo. Realizam manifestações, oposição angolana. Já que os jovens já não podem ir à rua, são atingidos, são atingidos mortalmente. Então, qual é o papel da oposição nesse âmbito? Quando o povo não tem este direito. E vocês estão no parlamento. Estão a fazer o quê? Estão à espera de quê? Exterminar ainda o povo. Depois vocês vão governar quem? Se um dirigente governa o povo, fazem tudo para o povo, pelo povo e só com o povo. E vocês, qual é o vosso papel? Partidos da oposição. Por que estão cínicos? Por que estão assim passivos? Tanta passividade, tanto silêncio. O que se passa na oposição angolana? O que se passa? Como não tratarmos esta oposição de conivência? Ou de coniventa? Como não os angolanos considerar esta oposição como uma oposição que ajuda o poder, ajuda o poder totalitário, acompanha o poder, acompanha as violações, acompanha todos os passos do MPLA. Legitimam o poder do MPLA para poder, portanto, assassinar os angolanos. Vocês da oposição legitimam este poder. Não sei por que estão aí. Estão lá naquela casa para quê? Quando a vossa voz não vale a pena. A vossa voz não é considerada. Estão lá naquela casa das leis para fazer o quê? Quando matam cidadãos, quando privam as liberdades dos cidadãos, vocês estão cínicos. Vocês continuam a ganhar o vosso dinheiro. Continuam nos ginásios. E o povo a morrer.
Depois venha mais à tona amanhã, porque maratonas, ou porque eleição, tudo isso. Não pode. Não vai acontecer mais isso. Olha, os angolanos não vão mais às eleições. Não. Porque vocês já provaram tudo. Que são incapazes de alterar este quadro. Por isso, povo angolano, o nosso apelo, jovens angolanos do interior, jovens angolanos do exterior, é tempo de entrelaçarmos as mãos, trabalharmos juntos numa unidade, sem reservas, para podermos converter este quadro. Se nós olharmos sempre nos partidos políticos, eu repito, sempre, cada vez que eu intervenho, eu estou alertando que com os partidos políticos nós continuaremos nesse estado de coisas. Hoje, porque isto, amanhã vocês vão ver eles ocuparem cadeiras no Parlamento, na Assembleia Nacional, e continuar a ganhar o seu bolo. Tu, pacato cidadão, tu e eu, nós é que continuamos a sofrer. Não os deputados, não. Hoje eles estão aí, encontram-se atrás das casas. Agora tu e eu continuamos a sofrer. Pacatos cidadãos. Nem nós aqui fora temos o direito de ajudarmos as nossas famílias. Não temos. Porque proibiram as transações. Para enviar dinheiro a Angola, tem que procurar um amigo que pode te ajudar. Mas temos esta vontade de ajudarmos os nossos irmãos no interior. Temos. Agora, quando eu tenho que procurar mais alguém para me ajudar, enquanto outros países estão abertas, transações abertas. Você vai numa agência, encontra já tudo. Panha, envia dinheiro agora. Segundos já tiraram o dinheiro. Ajudou a família. Alguém que estava em perigo foi salvo. Olha hoje mais Mangenas e a sua família. Até uma criancinha a passar nas florestas de Moçambique à procura de segurança. Por quê? Porque estão em perigo. Porque o governo, o executivo angolano está à procura deles. Este não é executivo. Isto chama-se terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado. Vocês estão a terrorizar os angolanos. Os terroristas não são só aqueles que rebentam bombas, não. Também quando persegues os teus cidadãos, quando terroriza, quando incomodas, quando impedes a livre circulação dos seus cidadãos, impedes a liberdade dos seus cidadãos, liberdade de expressão, liberdade de trabalho, liberdade de tratamento igual. Isto é terrorismo. Por isso, aqui a solução mesmo, quer os nossos irmãos do MPLA, a única solução aqui é lutarmos em conjunto para banirmos este mal. Porque o João Lourenço é um mal. Não só, mas o vosso partido, o sistema do vosso partido comunista não funciona. Não consegue garantir, portanto, o bem-estar para todos. Não consegue garantir a liberdade para todos. Não consegue garantir a lei igual para todos. Não consegue garantir alimentos iguais para todos. Não consegue dar emprego, não consegue manter uma educação conforme, portanto, estabelecida pelas organizações internacionais. A Unicef, etc. Não consegue, portanto, valorizar o quadro nacional. Não consegue garantir a segurança para todos. Não consegue também garantir a segurança econômica para que possa tirar investidores internacionais. Não. Primeiro perigo é que ele corre o risco de ser assassinado pelos delinquentes. Segundo risco é que todo aquele que vem investir em Angola
corre o risco de gastar mais dinheiro e não conseguir investir, porque o país está cheio de gatunos, está cheio de corruptos, está cheio... Até a própria justiça que deveria, no entanto, ter mais dignidade, mais honestidade, mais lealdade, ética e moral, não tem. Presidente dos tribunais, todos são gatunos e são corruptos. Vocês não podem atirar a intenção dos investidores internacionais. Então, ao invés também de facilitar os nacionais de poderem investir, até com os nacionais vocês iam ganhar, nós, os angolanos, íamos ganhar mais. Porque eu, só na minha casa, já tenho 20 pessoas em cargo. Ao meu cargo. 20 pessoas da minha família. Já tirei quantas pessoas no desemprego? E quando eu empregar, quantas pessoas irei tirar mais no desemprego? Viram a vantagem do investidor nacional, empreendedor nacional, é que ela já tem família. E essa família já encontrou subsistência, apoio neste homem. E quando ele empregar mais, não só, mas o capital também deste investidor nacional mantém no nosso banco, fica no país, não sai fora. Em relação ao investidor internacional que carrega o seu capital para o seu país e ele consome todos os alimentos do seu país, ele faz compras do seu país, leva todo o dinheiro fora. O investidor nacional consome nacional, produtos nacionais. Ele apoia, ajuda familiares e cria mais emprego. Mais emprego. Em relação aos chineses que nós estamos dando a primazia, que vêm aí com mão de obra chinesa, China não nos dá dinheiro. China faz uma troca em garantia. Aquilo chama-se intercâmbios em garantia ou mecanismos, portanto, de comércio por garantia. Troca. Eles recebem um produto nacional e nos ofereçam, portanto, serviços. Nós compramos serviços, mas em troca dos nossos mineiros. E eles, ao contrário, carregam muita coisa. Você sabe que os chineses carregam até toneladas de quilatres de ouros e de diamantes nos seus países. Navios que carregam nossa terra. A terra angolana é carregada nos navios e fazem extração lá em China. Quantos quilatres têm encontrado naquela terra? Recentemente vimos, quase todos os dias os chineses têm cometido grandes crimes. Milhões de dinheiros saem da Angola para a China, roubados pelos chineses. Empresas ilegais nas suas casas utilizam mão de obra nacional ou angolana, mas em que condições os angolanos trabalham nas empresas chinesas? Vocês sabem que, quer no tempo de José dos Santos, como agora, nas unidades ou nos quartéis onde residem os chineses, angolanos estão a morrer até hoje. Com salários miseráveis, doentes e quando morrem enterram dentro do quartel. E nós continuamos hoje a dar espaço aos chineses. Continuamos hoje a emprestar tantos bilhões. Até eu já disse que a China não nos dá dinheiro. A China nos vende serviços. Também não nos vende. Porque eles vêm com as suas empresas e vêm com mão de obra. E isto não ajuda o país. Não ajuda a redução do desemprego. Não ajuda a erradicação, portanto, do desemprego, embora a pobreza, a miséria. Não. É por isso
deveriam confiar nos investidores nacionais, dar crédito, inventar um programa microcrédito. Aqueles mamães sabem, portanto, desenrascar-se, produzir mais, deveriam ter direito ao crédito. Infelizmente, tudo o que o MPLA diz, não aquilo que acontece no nosso país. Por isso, meus caros irmãos, amigos de Angola, esta luta não é só luta de uma pessoa, é luta de todos nós. Metemos-nos todos em conjunto, lutemos para a conquista do ideal comum. O ideal comum é ver uma Angola de todos, uma Angola livre, onde todos, quando têm sede, encontram gota de água, quando têm fome, encontram alimentos, e onde cada um passa a usar as suas liberdades. É verdade, nós, como cidadãos, temos direitos e temos deveres, mas só que os nossos direitos são violados de forma recorrente. Todos os santos dias nos fecham as bocas. Quem fala leva uma bala no focinho. Quem fala é procurado pelo mandado de captura que vem diretamente da presidência e não do tribunal. Os cidadãos não são ouvidos, são condenados diretamente. E condenados de uma forma sumária. Por isso, nós não podemos continuar a assistir à discriminação no nosso país, às injustiças sociais recorrentes, à morte de centenas de crianças por dia, com hospitais sem condições, onde os pacientes são despejados na terra, por baixo da terra ou no chão, até quando morrer. Nós temos um país rico e com uma boa gestão, eu acho que cada angolano encontraria boas condições de convivência. Cada angolano encontraria estabilidade se tivéssemos um governo legítimo, um governo escolhido pelo povo, um governo que trabalha com o povo, para o povo e só com este povo. Infelizmente, o MPLA já mostrou quase meio século que o MPLA não consegue garantir o bem-estar de todos os angolanos. O MPLA não consegue garantir a segurança. O MPLA não consegue garantir nem alimentos que são necessidades de base, água, energia, alimentos, saúde, educação. São condições primárias que cada povo do mundo merece. E são indispensáveis a todo o povo do mundo. Água, energia, alimentos, saúde, educação. Não se desenvolve um país nas dívidas, mas é na formação. Um país que aposta-se na formação. É um país do futuro, de um futuro melhor. Mas o nosso país não. Então, se nós queremos ter este país que todos nós sonhamos e que sacrificamos muito sangue de bons queridos desta pátria, é melhor que todos conjugamos, unimos-nos, esquecemos das nossas divergências, esquecemos as nossas diferenças, porque as nossas diferenças é que fazem uma riqueza em nós, um valor em nós. Somos diferentes, mas lutamos pelo mesmo interesse. Interesse de sairmos desta paradigma. O interesse de mudar o sistema de governo, mudar a nossa lei, mas uma lei de consenso nacional, uma lei onde todos poderão participar nos debates, sociedade civil, igrejas,
entidades tradicionais, entidades religiosas, políticos e todo cidadão nacional, onde todo cidadão deverá ser consultado. Teremos uma Constituição que respeita a causa justa de todos os angolanos. Uma Constituição que servirá apenas de uma arte de dirigir o nosso futuro, dirigir as nossas instituições. Por isso, é tempo para todos nós colocar-nos em movimento. Movimento esta que tem que ser bem ordenada, bem estruturada, e peço também à diáspora angolana. Esta diáspora às vezes cínica, esta diáspora que faz esquecer o seu país, os seus irmãos no interior, expondo-lhes, esquecendo-lhes, numa miséria incrível, que não conseguimos encontrar meios de saída desta crise. E não conseguimos mesmo constituir uma conta que deveria apoiar os cidadãos mais carenciados do nosso país. É tempo, meus irmãos, é tempo de nós podermos constituir um banco, constituirmos uma conta, um lobbying, para podermos ajudar aquelas famílias mais carenciadas que encontram-se agora sem casas, sem teto, sem alimentos. Há pouco eu vi uma imagem de uma senhora andar na rua. Eu acho que a senhora desapareceu. Portanto, é tempo, meus irmãos. 5 euros por mês, 10 euros por mês, eu acho que não é muito para podermos constituir uma conta de apoio às famílias carenciadas em Angola. Muito obrigado. Eu espero que a minha mensagem foi ouvida. Espero que cada um de nós seja sensível a este sofrimento dos nossos irmãos. Cada um de nós põe-se em marcha, em movimento, para podermos ajudar o nosso país, ajudar o nosso povo. Viva a liberdade! Viva a unidade nacional! Viva a paz, a verdadeira paz social, a paz com justiça social. Resistência até a liberdade e terra. Resistência até a liberdade total do nosso país. Muito obrigado. Boa noite. Vosso irmão Massumuna da Silva Pedro. One love. Obrigado.